Olá pessoal do YouTube, estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal Grilo Enxadrista. Vamos dar continuidade à nossa série, rumo aos 2000 de rate. Estou aqui novamente no chess.com. Vou fazer que nem no último vídeo, que eu criei a partida, né? Porque aí eu consigo controlar um pouco o rate. Eu tento pegar oponentes cada vez mais fortes para eu alcançar logo o objetivo de chegar nos 2000 de rate, né? Vamos dar início à partida. Vamos ver quem é meu adversário, né? Pareceu um adversário bem forte aí, né? N-Tour, um códigozinho aí. Opa, abortou a partida, né? Vamos procurar então outro adversário. Vou fazer do mesmo jeito, desafio personalizado e vamos ver quem vem para jogar. Pronto, o MG apareceu aí. Jogador um pouquinho mais fraco, né? Mas que vamos ver se a gente consegue se sair bem. Aqui eu vou jogar uma Caro-Kann, que é como se fosse uma defesa que melhora um pouquinho a francesa, porque um dos grandes problemas da francesa é esse peão aqui, peão de C. E na Caro-Kann a gente já tenta resolver essa questão do bispo de C, no caso, né? A gente já tenta resolver essa questão do bispo de C logo no início da partida. Meu adversário já está jogando de uma forma bem agressiva, já abrindo bastante linhas. E eu vou simplesmente desenvolver o cavalo. Se ele capturar aqui, eu recapturo de cavalo. Não tem nada de mais acontecendo. E agora eu vou fazer um dos principais objetivos da defesa Caro-Kann, que é tirar logo esse bispo. Eu vou tirar esse bispo cravando esse cavalo e fazer a troca logo, né? Quanto antes fazer a troca desse bispo, que é meu bispo mau. E outro tema, o bispo dele, ele tá esperando para recapturar aqui esse peão central. Ó, aqui eu já tenho uma oportunidade de capturar aqui, segurando no centro, e vai estragar a estrutura de peões dele. Ah, não. É. Interessante a jogada dele. Pega de dama, né? É bem interessante. O que eu tinha visto aqui? Caso ele... Essa captura minha de peão aqui, ele sempre tem o objetivo de pegar de bispo. Então, se ele jogasse o bispo dele aqui, e eu capturasse o cavalo, ele teria que mexer o bispo, né? E ia liberar esse peão para minha captura. Só que eu não me eu pensava que quando eu capturasse aqui, ele ia recapturar com um peão, para exercer pressão na coluna B. Mas ele não fez, né? Jogou de outra forma, também válida. Eu já tenho que ver aqui como é que eu faço aqui. Eu vou reforçar aqui no centro, proteção do peão. Se ele capturar, eu pego de cavalo. Tem meu bispo saindo com cheque também, minha dama saindo com cheque. Talvez fosse até interessante eu ter pego o peão, porque se ele não poderia recapturar de bispo, porque minha dama entrava com cheque. Vou tirar a dama já colocando cravando o peão e dificultando o desenvolvimento do bispo dele. Ele está preparando aqui um avanço, mas ele não pode fazer. Se ele fizer, eu capturo de cavalo e está caindo na torre dele. Aqui eu tenho essa jogada que é interessante, que eu intensifico a pressão nesse cavalo dele, está cravado. Ele vai ter que levar outra peça para defender esse cavalo. Deixa eu ver se não tem nenhum golpe, nada do tipo. Tem não. Eu estou exercendo pressão nesse cavalo em D2 dele. Vamos ver como é que ele vai responder. Dificulta um pouquinho o rock dele. Se ele fizer rock agora, ele já perde uma peça.
Eu também ainda não fiz o rock, né, que é uma coisa que eu tenho que agilizar. E dificulta o desenvolvimento do bispo dele também. Tanto é que ele teve que segurar agora, né? Só que aqui já dá pra ganhar o par de bispo. Ele pode forçar a troca de dama, mas não tem nada. Deixa eu ver aqui, tô ameaçando o peão. É, aqui eu já tô. Aqui que eu já ganho em material. Deixa eu ver se eu faço a setinha. Não vou fazer a setinha não, deixa eu ver. É, ameaça a dama, ele dá cheque, troca o dama, entra com o bispo, joga o cavalo, troca, e aí ele defende o peão, né? Defende o peão ou captura o cavalo. Acho que é uma boa. É um bom lance aqui. Isso, aí que eu imaginei. Ele vai forçar aqui. Eu vou cobrir de cavalo. Se ele trocar aqui, troco. Tá caindo o peão e eu tô entrando com cheque. Aqui eu forço a troca de bispo. Quer dizer, dou cheque, capturo o bispo e ele perde o cavalo. Aqui eu ganhei uma peça. Que agora aqui eu capturo o bispo e o cavalo dele tá caindo. Aqui eu acho que ele vai abandonar a partida. Ainda achou esse ainda. Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Tirar o cavalo. Ainda tinha esse ainda, né? Salvador. Mas eu vou ganhar. Pelo menos um peão aqui eu ganho. Aqui não. Cavalo não. Salva o cavalo. Cai o peão. Eu acho melhor deixar cair o cavalo lá e pegar esse peão central. Vai cair o cavalo, pega o peão central. E eu tenho que trazer minha torre que ele pode querer jogar em cima do tema desse bispo, né? Deixa eu ver aqui onde é que esse cavalo tá querendo ir. Vou voltar o bispo, segurar a segunda fila. E vou tirar meu rei daqui, né? Ele tem uma entrada de cavalo, mas eu não acho que seja grande coisa. Inclusive, já vou combater essa entrada de cavalo dele, se trocar as torres. Ele sempre tem um tema do rei lá no, na gaveta, né? Qualquer cheque meu ali é mate. Vou trocar tudo, vou para um final com peão a mais, né? Ele tinha um cheque ainda aqui ganhando peão, mas não aproveitou. Agora é tentar consolidar a posição, né? Jogar com calma, tem 4 minutos, dá tempo de jogar direitinho. Vou tentar vou dar uma limitada nesse cavalo dele. Esse peãozinho é só para dar uma limitada nos saltos do cavalo. Dá uma segurada aqui também. Vou dar uma pressionada nesse cavalo aí para ver para onde é que ele vai. Ele já vai ter que forçar. É o jeito o cavalo voltar para F2. Senão eu consigo ganhar o peão. Única casa. Eu vou trocar os cavalos. Quer dizer, eu vou trocar o bispo agora. E aqui eu tô num final superior, né? Com um peão a mais. Vou já criar meu peão passado.
Aqui é um final relativamente tranquilo. Eu posso até deixar os peões aqui e ir atrás dos peões dele, que ele nunca pode se descuidar, porque eu estou criando um peão passado aqui a qualquer momento. E aqui eu acho que ele vai desistir aqui nessa partida, né? Tá meio... Vou avançar aqui. Aqui não tem um contra-jogo assim pra ele. Troca, troca. Vou jogar assim. Se ele troca, eu fico com o meu peão passado. Segurar ali o peãozinho dele também. Preparar aqui o avanço do meu peão. Sempre ganhando oposição e sem deixar o rei dele invadir a posição. Aqui agora. Avanço de novo. E aqui eu já vou ganhar esse peãozinho dele aqui. Ele está totalmente sem jogada. Ganho o peão dele. Volta e aqui já era. Aqui é só jogar com calma, voltar meu rei. Ele ganhou a posição, mas eu gasto um tempinho aqui para poder avançar. Agora tem que ter cuidado. Avançar mais um aqui. Que agora eu vou coroar já com cheque. Checkmate. Desistiu. Foi uma partida bem tranquila, bem técnica. Eu não. Assim, não fiz grandes coisas na partida. Tirando esse táticozinho que eu vi, né? Que ele ainda conseguiu sair, acabou perdendo só um peão. Tentar fazer aqui a revisão da partida. Dar uma olhadinha pelo menos aqui em alguns lances. Que eu joguei a Caro-Kann. Trocamos. Ele jogou esse lance, né? Que o computador já não gosta tanto. Ele expõe, né? E aqui eu desenvolvi o cavalo, que já não foi um lance tão preciso. Mais lances típicos ainda de abertura, da abertura Caro-Kann. Cravei o cavalo. Aí aqui já foi um momento que eu não... Um certo descuido meu. Porque eu não observei esse ataque na horizontal da dama. Só que eu capturei. Ele recapturou, segurei o centro. Trocando os peões, até aqui tudo tranquilo. Acho que não teve nenhum erro muito grave. Aí aqui consegui ganhar, forçar várias trocas e ganhar um peão. Aqui foi intencional essas trocas. Joguei o cavalo aqui em D7, não em C6, para manter minha estrutura de peões, aqui na ala da dama. Aqui ele já tinha uma certa vantagem, né? Só que quando ele troca, ele desperdiça essa vantagem. Ele acaba desperdiçando essa vantagem. E aqui foi onde eu achei o tático, né? Eu joguei o cavalo aqui. Quando ele sai, eu capturei. Mas aqui tinha outro lance mais forte, né? Eu acho. Ele avança. E eu fiquei com um peão, né? Equilibrado ainda a partida. Aí aqui eu tive os cuidados, né? De não deixar meu bispo cravado nem nada. E aqui eu consegui forçar a troca de torres, né? Troquei tudo e fui para um final com um peão a mais. E aqui também acontece uma das coisas mais interessantes. Ele tem um cavalo, que é uma peça extremamente perigosa em finais, pode dar duplo, pode mudar a partida. O que que eu fiz? Eu
fui tirando as casas do cavalo. Primeiro avancei esse peão, tirei a casa de C5. Ele avançou do peão lá. Avancei o peão de H, tirando a casa de G5 do cavalo. E agora ameacei o cavalo. Eu deixei apenas duas opções para o cavalo, que era aqui a casa de D2. Por que que era ruim essa casa? Porque ele já levava o bispo aqui, ó. Ia cair o peão forçado. Não tinha nenhuma casa pro cavalo boa para ele ir. Ia cair o peão forçado. Então ele jogou. Ele tá aqui. Jogou o cavalo F2 mesmo, que era talvez a causa mais saudável. Mas aqui eu já tô com 5, praticamente 5 pontos de vantagem. E aqui final tranquilo. Troquei aqui na ala onde eu tinha a maioria de peões. Fui avançando aqui, forçando algumas trocas. Parei a ala do rei ali para não ter avanço, não ter nada. E aqui é outro ponto. Aqui eu fiz essa manobrinha com o rei. Por quê? Se eu jogo voltando, aqui não seria muito bom pra mim. Porque até que é jogável, né? Porque ele também não pode entrar. Mas, a meu ver, corre mais risco. O rei dele pode tentar capturar o peão aqui e ter algum tipo de contra-jogo ainda. Aqui eu acredito que não dê, né? Porque meu peão chega bem antes. Mas eu fiquei com receio desse tipo de situação, né? Só que aqui eu coroou bem antes. Aqui ele já tem um cheque, já tô, coroei, né? E não dá tempo dele chegar. Mas eu fiquei com certo receio de fazer isso. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma triangulação. Né? Joguei o rei aqui, para quando ele colocasse o rei dele na frente do peão, eu ganhasse a posição. E o rei dele vai ter que se afastar. E aí eu chego na casa onde eu quero, que o rei dele não tem mais nenhum acesso nessas casas da frente. Eu vou sempre jogando o rei dele para trás. Isso aqui dificultou mais ainda para ele no final do jogo, né? É detalhe, né? Nessa posição em si não tinha problema de cair, deixar o rei dele passar, mas geralmente nas posições pode ser que tenha algum problema. O cara conseguir coroar ao mesmo tempo e você acaba perdendo ou empatando a partida que tá ganha, né? E aqui foi o mais tranquilo. Aqui outro, o mínimo de cuidado você deve sempre ter. Aqui, se por exemplo, quando ele joga aqui, se eu avanço o peão, né, para coroar, aqui é afogamento. Então eu já simplesmente joguei o peão de H, né? Se eu avanço o peão de F, era afogado. Então é só esses detalhes, né? Mas partida bem tranquila. E é isso. Espero que o vídeo tenha agradado. Foi um vídeo mais curto, mas até os próximos vídeos. Rumo a 2000 de rate.